Apocalipse. Nenhuma palavra define melhor o que aconteceu no God of War 3. Jogo esse onde o Kratos acaba com o mundo que nós conhecíamos, ou era o que a gente pensava. 8 anos após o fim da saga grega, Kratos dava as caras mais uma vez. Só que agora em um lugar cheio de vida e repleto de novos deuses. Mas como isso é possível? Ele foi parar em outro universo? Esse é realmente o Kratos dos jogos antigos? Bom, a resposta para essas e outras perguntas pode ser muito maior do que nós imaginamos. E, pasmem, tudo aponta para a existência de um deus dos deuses. Então, se você está curioso para entender como as mitologias coexistem, se inscreve no canal, esmaga o botão do like com toda a sua força espartana e compartilha. Porque todas essas dúvidas serão respondidas depois da vinheta. Em primeiro lugar, é bom destacar que não existe o conceito de multiverso ou universos paralelos em God of War, pelo menos por enquanto. Enfim, todas as mitologias coexistem no mesmo planeta, dividido por territórios de domínio. Esses territórios funcionam de uma forma muito parecida com os países e continentes do mundo real, onde cada um possui o seu próprio governo. Além disso, há motivos o suficiente para supor que os reinos mitológicos ocupam, no mundo de God of War, o mesmo território em que os seus países de origem estão localizados na vida real. Como por exemplo, o reino grego estaria localizado na Península Balcânica, no sudeste da Europa, enquanto o reino nórdico estaria no noroeste do continente, no mesmo território que no mundo real é a Noruega. E sim, é possível viajar de um território para o outro com certa facilidade. Inclusive, foi justamente isso que o Kratos fez lá no God of War 3. Depois de perceber que o mundo grego já não tinha mais salvação, Kratos viajou até o Egito e logo depois foi para Midgard, onde a saga nórdica se inicia. Ao longo dos dois últimos jogos, vimos que outros seres e itens, além do Kratos, obviamente, também viajaram entre mitologias diferentes. Como por exemplo Tyr, que possui um cofre recheado de relíquias, e inclusive ele até usou algumas delas lá no Valhalla. Além dele, outros exemplos são a máscara do Loki, que é repleta de textos em diversos alfabetos, o Kraken lá do God of War 2, que é uma criatura que só existe na mitologia nórdica, além de outros artefatos de outras mitologias como Maia e Hindu, e por fim, o próprio Mimir, que é originalmente da mitologia celta e menciona sobre ter mudado de nome e se mudado para o norte. Beleza, mas isso não responde como o sol voltou a aparecer ou como as águas se acalmaram após as mortes dos deuses, certo? Felizmente a resposta para isso está na HQ Fallen God, que mostra tudo o que aconteceu com Kratos entre o final de God of War 3 e o início do reboot de 2018. Nela, vemos que o nosso guerreiro espartano, após a queda do Olimpo, viajou até o Egito. No momento de sua viagem, podemos ver com clareza as águas do mar se acalmando e o sol voltando a brilhar no céu conforme Kratos se afastava do território grego e adentrava nas águas egípcias. Isso acontece porque aquele sol não é o mesmo sol que era comandado pelo Hélio, mas sim o que está sob os cuidados do deus Ra, o deus egípcio que corresponde a ele. Assim como os mares também não são mais cuidados pelo Poseidon, mas sim por outro deus egípcio. É como se cada região do planeta tivesse o seu próprio panteão, como se a ordem natural daquele reino dependesse apenas dos deuses locais. Assim, o fim do mundo em uma mitologia não afeta o funcionamento dos reinos vizinhos, porque afinal, eles são separados. Quando Kratos acabou com o mundo, ele não destruiu literalmente o mundo todo, mas sim o mundo que os gregos conheciam. Vale citar que naquela época, os seres humanos e provavelmente os deuses de God of War não tinham uma total noção de como era o planeta. Por mais que Pitágoras seja um filósofo grego que defendeu que a Terra era esférica em sua época, ele não havia como provar que isso era verdade. Afinal, até hoje em dia tem gente que acha que a Terra é plana. Portanto, os personagens de God of War provavelmente não têm uma noção do quão grande é o mundo. Ou seja, quando Kratos acabou com o mundo, ele não destruiu literalmente o mundo todo, mas sim o mundo que os gregos conheciam. Assim como Atlas não exatamente segurou o mundo inteiro em seus ombros, mas apenas o mundo grego. Assim como a Yggdrasil sustentou apenas o mundo nórdico, e a Jormungandr só deu voltas na região do norte da Europa. Por exemplo, se um egípcio cruzasse o mar Mediterrâneo em busca de uma nova vida, mas acabasse porventura morrendo em solo grego, ele teria dois caminhos. Ou apareceria nos lindos campos exílios como a filha do Kratos, ou
e estaria até agora batendo um papo bem legal com o Hades em seu reino. Ou não, né? Afinal, o Kratos matou ele. Mas agora resta uma grande dúvida em tudo isso. Quem é o responsável por separar esses mundos? Criar os deuses e designá-los aos seus devidos papéis? Bom, isso é algo que a gente vai falar daqui a pouco. Beleza, até dá pra acreditar que os reinos existem no mesmo planeta. Mas e quanto às histórias de origem do mundo segundo cada mitologia? Como isso funciona? Se formos analisar, nenhum mito sobre a criação do mundo anula o outro. Principalmente se nós formos pensar em cada território mitológico como um mundo diferente. Inclusive, os próprios devs da Santa Mônica já falaram que todos os mitos sobre a criação são verdadeiros ao mesmo tempo. Tudo indica que cada mundo é 100% dependente um do outro, e isso torna possível que cada um tenha uma origem diferente dentro dos seus próprios territórios. Como se após surgir do caos, Nyx tivesse forjado o mundo grego, Odin e seus irmãos tivessem moldado somente as terras nórdicas ao matar Ymir, Ra tivesse criado exclusivamente o deserto egípcio, como se apenas a China tivesse aparecido após a morte de Pengu, e como se nossas terras tupiniquins tivessem sido criadas apenas porque Tupã estava entediado. Além disso, cada um desses reinos possuem características em comum uns com os outros, como se todos seguissem a mesma base, a mesma lógica, e apenas se adaptassem à sua própria cultura, já que todas as mitologias possuem um deus do sol, um deus das águas, um deus da luta e por aí vai. É quase como se todas elas tivessem a mesma origem, o mesmo Logos. Segundo a filosofia Heráclito, Logos é o princípio de tudo, o verbo que determina o propósito por trás de cada coisa. Ele é a força cósmica que governa e ordena, dando sentido a todas as coisas existentes e mantendo o equilíbrio de todo o universo. Figuras diferentes, em culturas diferentes, podem possuir o mesmo Logos, a mesma essência que os define, sendo representações do mesmo arquétipo. Por exemplo, a deusa da guerra e da estratégia Atena e a deusa da guerra romana Belona possuem o mesmo arquétipo. Ambas são mulheres em trajes de guerra, com capacetes e portando armas, e ambas são a personificação da guerra e da estratégia. Cada mitologia segue os mesmos padrões e preenche os mesmos arquétipos, passando a impressão de que são todas orquestradas pela mesma força suprema, e não é à toa que diversos mitos sobre a criação do mundo têm elementos em comum, como se todos estivessem descrevendo o mesmo evento, apenas mudando o ponto de vista conforme as coisas que aquela cultura mais observa. Todos esses paralelos só reforçam ainda mais a possibilidade de um orquestrador maior existir acima de todos os deuses que nós conhecemos. Alguém que até mesmo os deuses devem obedecer. Eu estou falando do Deus dos deuses. Para reforçar ainda mais essa teoria, God of War Ragnarok introduziu o conceito da fenda, um fenômeno incompreendido até mesmo pelo Odin. E com certeza nem os próprios desenvolvedores entendem o que é essa fenda. Porque vamos combinar, eles só colocaram isso no jogo para dar um charme e fazer um mistério. Eles vão decidir o que eles vão fazer com isso daqui a muitos anos. Mas voltando para a teoria, até mesmo Odin, que é aquele que deveria saber tudo, não entende e não compreende completamente o que existe além daquela fenda. E claro, se vamos falar sobre a fenda, não poderíamos deixar de falar sobre a máscara do Loki, que até hoje continua sendo um dos maiores, se não o maior mistério dessa franquia. Afinal, para que tanto destaque para uma máscara que nunca sequer foi citada em nenhum jogo anterior? Bom, meus amigos, isso se chama retcon. Tô brincando. Essa pode ser uma das peças mais importantes para resolver esse quebra-cabeça. Na minha opinião, a Santa Mônica não vai deixar essa ponta solta à toa. E com certeza essa máscara é um dos principais indícios de que há um deus superior em God of War. Ou melhor dizendo, o deus dos deuses. Neste ponto, eu acredito que a máscara do Loki, sim, é a resposta para enxergar a verdade absoluta por trás de todas as mitologias. Afinal, essa mesma máscara está marcada pelos ideogramas de diversos reinos. E também é a chave para enxergar além da fenda. Ela representa a verdade desconhecida até mesmo pelos deuses. E se existe de verdade uma figura como essa no universo de God of War, certamente é ela que arquitetou todo esse universo. Delegou elementos aos deuses e os designou a terras específicas para que eles as protegessem. Eu pelo menos não acredito que esses deuses surgiram do vazio, sem nenhum tipo de propósito.
Então agora eu te pergunto, será que a Santa Mônica deixou esse rastro de propósito porque pretende explorar esse tema no futuro? Ou tudo isso é simplesmente um baita retcon? E afinal, quem poderia ser o criador do universo de God of War? Bom, pode parecer loucura o que eu vou falar agora, mas talvez a resposta para todas as nossas perguntas esteja no cristianismo. Não é segredo pra ninguém que God of War sempre se inspirou no mundo real na hora de escrever suas próprias histórias. Também foi confirmado pelo próprio Cory Barlog que o cristianismo existe dentro dos jogos, com direito até mesmo a um mural lá no God of War 2 ilustrando um momento chave na história de Jesus Cristo e os Reis Magos. Além disso, o próprio criador da franquia, o David Jaffe, já disse em entrevistas que o desfecho original pretendido para God of War 3 mostraria o nascimento de Jesus Cristo após a morte dos deuses de todas as mitologias. O que bora concordar que seria muito legal se acontecesse. Eu sinceramente não descarto que esse realmente possa ser o final definitivo de God of War em algum futuro não tão próximo. Mas enfim, com todos esses fatos, é possível concluir que o criador da saga ao menos cogitou que as regras desse universo seriam baseadas na fé cristã, já que segundo essa fé, existe um Deus onipotente, onisciente, por trás de cada ação abaixo dos céus, que coordena tudo e dá poder aos seus escolhidos. É muita loucura pensar e supor tudo isso, mas se até mesmo o criador da saga deixou as portas abertas para essa possibilidade, nada impede que ela seja ao menos a inspiração para isso tudo. E eu não sou o primeiro a pensar e imaginar tudo isso, já que esse vídeo foi muito inspirado nesse canal gringo que tá aparecendo aí na tela. Inclusive, o link tá na descrição. Mas agora eu quero saber, qual seria o tema do próximo vídeo? Você acha que faz sentido tudo isso que eu falei? Ou eu viajei demais? Escreve aí nos comentários a teoria que você tem pra isso tudo. Ah, e também comenta a palavra fenda pra eu saber que você chegou até o final. Se a franquia agora fora um dia tiver um fim, e se existir mesmo um Deus Supremo dentro desse universo, eu espero que você volte aqui nesse canal e comente que eu sabia de tudo desde o começo. Se você gosta de God of War, provavelmente vai curtir esses outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Mas se você gostou desse vídeo e quer que esse canal continue, por favor, se inscreve, dá o like e compartilha para algum amigo seu. O vídeo se encerra por aqui e a gente se vê na próxima.